Olá, boa noite, gente. Boa noite, olá, olá. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, boa tarde, Brasil, boa noite, Europa, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Que legal, olá, Josi, olá, Caio, meu convidado, olá, Amanda, olá, Nádia. Então já temos aqui Brasil, Portugal, Bélgica, que bacana, já começamos com tudo aí, hein? Bem-vindos, gente, que bom que vocês estão aqui. Hoje, igualmente aos outros dias que tivemos os nossos encontros, um bate-papo muito especial, muito especial. Então, como é habitual, o áudio está bom, a imagem. Me falem alguma coisa, por favor. Yara, olá, bem-vinda, bem-vinda. Me falem se vocês me veem, me ouçam, me ouvem, melhor dizendo. Me dá esse feedback. Acredito que vocês tenham visto nas... Tudo bom? Essa camisa é linda. Brasil, iu. Como vocês devem ter visto nas divulgações, então hoje terei um convidado muito especial, que eu já vou tão logo mandar o convite aqui e vocês vão acompanhar tudinho comigo. Olha só, compartilha essa live, vai dar mais, estenda essa oportunidade para mais pessoas assistirem. Sim, vai ficar gravado, as pessoas perguntam se vai ficar gravado, vai ficar gravado sim, mas é bacana também acompanhar ao vivo aqui, né? Então, essa é a oportunidade que vocês têm de compartilhar essa live com mais pessoas, mandar aviãozinho aí, chamar mais pessoas. E eu já vou, como vocês também perceberam que eu não perco tempo, porque tempo é vida e nós precisamos otimizar o nosso tempo. Eu já vou aqui mandar o convitinho para o meu convidado, porque nós temos muito o que falar, né? Enviei o convite aqui, Caio. Vamos lá, vamos lá. E... Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo também, por aqui tudo ótimo, maravilha. Que bom, Caio, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Agradeço Obrigado, mesmo, agradeço mesmo. obrigado, Me obrigado fala uma você pela coisa. oportunidade. Obrigada, que bom. De onde você está falando do Brasil, por acaso? Eu estou falando de Londrina, no Paraná. Ok, ok. Aham, Maravilha, é. maravilha. Que legal. E tá frio aí? Não, não, aqui não chegou o inverno ainda, então, apesar assim, o inverno é bem pequeno, então assim, 90% do ano é bem calor, bem calor. É que Ok. Londrina está no interior do Paraná, né? Então é uma cidade assim quente 90% do ano. Ok, legal, legal. Gente, bem-vinda. O pessoal tá entrando, Afonso, Célia, bem-vindo, todo mundo, bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela presença, todo mundo que vai entrar, que vai acompanhar com a gente, obrigada mesmo. E assim, eu quero já iniciar, Caio, agradecendo É. quem viabilizou essa nossa conexão, essa nossa live. Alguém que eu acho que você conhece, uma pessoa muito especial, assim, uma querida chamada Dani Ribeiro. Aham. E aqui já vou antecipando, gente. Dani estará comigo terça-feira que vem, aqui no Instagram, aqui faremos uma live e vamos falar sobre psicologia aplicada na imigração. E ela é simplesmente a esposa do Caio. Então estamos aí em família. Estamos tudo em família. Aham, é verdade. Beijo, Dani. Que Quando ela, bom. na verdade, quando ela me contou a sua história, me contou um pouco da sua trajetória, né, de tudo que você fazia, de tudo que você faz, né? Eu também fiquei super feliz e satisfeito pela hipótese de ter um convite. Então, eu também fiquei muito honrado desse convite que ela me fez para falar com você. E depois a gente conversando, a gente
a gente combinou essa live. Então vai ser, com certeza Ah, vai ter muito conteúdo legal, o pessoal vai poder aproveitar bastante. que bom, que bom. Eu tenho, assim, mil e uma perguntas. Daria muitos episódios, assim, porque é atleta de canoagem, empresário, Uhum. viajou 30 países, é isso? 30. Até, É, até agora, né? Pretendo aumentar essa lista, mas até agora foi isso. tem muita história para contar, mas vamos lá. Assim, desde eu como professora de educação física, então falar de esporte para mim é maravilhoso. Uhum. E tudo que envolve isso, corpo, mente, amo muito tudo isso. Mas assim, desde criança, já tinha uma tendência ali para o esporte, sempre gostou, ou teve algum incentivo? Como foi esse início aí? Então, como todo mundo, acredito, todo mundo começa com apoio e inspirações, né? Então, quando a gente a fase que a gente é criança, ela é primordial, né? Ela vai refletir muito na nossa fase adulta, para o resto da nossa vida. Então, esses estímulos que a gente recebe durante a criança é muito importante. E comigo não foi diferente. Eu venho de uma família já, que já é uma família de esportista. Meu pai, ele foi da seleção brasileira de esgrima, né? Uau! Então, ele já representou o Brasil em muitos campeonatos, campeonatos mundiais, tal. Então, já era uma pessoa que estava envolvida nesse meio. E então, desde pequeno, eu tive muito estímulo para fazer esporte também. Claro que aqui na minha cidade, depois que eu comecei, né, eu tinha 5, 6 anos, as escolas de esgrima não tinha mais aqui em Londrina, só em São Paulo, cidade grande, Curitiba. Então, esgrima em si eu não pude fazer, mas meu pai ele me proporcionou a oportunidade de fazer todos os esportes que eu tinha vontade. Então, eu passei por futebol, passei por basquete, passei por judô, passei por natação, passei por hipismo, passei por centenas, assim, centenas não, mas muitos esportes até encontrar a canoagem. A canoagem eu encontrei, não foi através do meu pai especificamente, foi uma tia minha que faz canoagem até hoje, faz remo, aqui em Londrina, que me apresentou um dia a canoagem e através disso eu comecei a minha história na canoagem. Uau! É justamente o que eu ia perguntar. Se, se alguém da família é atleta e tal, para ter Aham. já esse. Tá no sangue ali, né? Nossa, Tá. esgrima, bem interessante. É, Bem interessante esgrima. é um esporte que não é um esporte que não é popular no Brasil, né? É um esporte que, assim, infelizmente, existem poucos esportes populares no Brasil. A gente pode dizer assim, futebol, vôlei, basquete e tal. Mas, sim, eu tinha, apesar de uma curiosidade, essa mesma tia que me apresentou a canoagem, que é a irmã do meu pai, foi ela que apresentou a esgrima para ele. Na época, né, quando era um pouco mais velha do que ele, apresentou a esgrima para ele e ele conseguiu seguir uma carreira nesse ponto. Mas o legal é que meu pai, ele não vem de uma família bastarda, veio de uma família de trabalhadores normais. Então, ele teve essa carreira de esportista, porém, como, né, ele não conseguia sustentar a família e tal, então no momento que ele se casou, começou a ter filho, ele teve que deixar essa carreira, né, de esgrimista de lado. E então eu acredito que esse estímulo que ele me deu, né, de seguir no esporte muito e tal, e depois a gente vai chegar mais para frente no ponto que eu mudei de país e tal, vem muito também do lado do meu pai, que ele tinha essa vontade de ir para fora, né, porque a esgrima ela é mais desenvolvida fora do Brasil do que no Brasil, assim, ter mais aderentes, né, mais praticantes. Então ele sempre teve essa vontade, mas nunca pôde. E comigo, então, ele sempre estimulou muito para que eu pudesse seguir esse sonho aí que ele não pôde. Mas essa é a história, basicamente, e a gente vai contar aí durante a live. Nossa, que interessante, muito bom. E assim, de fato, o Brasil acaba, né, sendo um país do futebol, aquela coisa toda. Uhum. E a canoagem especificamente, ela tem a sua característica porque é praticado na água. Então, assim, onde você Sim. treinava? Como que era isso, assim? Então, Você tinha assim, aqui, um meio propício para isso, assim, já?
sim, aqui na minha cidade, né, Londrina, no Paraná, a gente tem um lago. A gente tem um lago de um tamanho bem legal, no meio da cidade, praticamente no centro da cidade, a gente tem esse lago. E o meu clube, ele é às margens desse lago, né? E lá tem a escola de canoagem, remo, e era lá que a minha tia fazia, mas ela fazia mais por lazer, não, ela não era competidora. Ela fazia mais por lazer e lá que ela me apresentou a canoagem. Então, sim, a gente tem, né, até hoje esse clube aqui no lago da nossa cidade, e a escola, onde muita gente, né, passa lá para fazer canoagem, fazer remo, fazer dragon boat, fazer canoa, que são, né, depois a gente pode até falar mais sobre vários As tipos de variáveis aí. as variações da canoagem que a gente tem. Então, sim, ele é uma cidade que proporciona a possibilidade da gente fazer isso, da gente estar em contato direto com a canoagem, a facilidade que a gente tem. Então foi isso que permitiu que eu tivesse assim, pudesse praticar assim por muitos anos até hoje a canoagem. Então, sim, a minha cidade ela me proporciona essa possibilidade. Sim, e é um esporte de fácil acesso? Os materiais são relativamente acessíveis, o custo ou não? De repente alguém lá, poxa, eu queria praticar isso aí, mas deve ser muito caro, não é para mim? Como que é Aham. isso? Para ser sincero, não é um esporte muito barato, Ok. tá? Primeira questão você tem que ter uma cidade, você tem que ter uma cidade que tenha lago ou que tenha, né? Pode ser no mar também, as pessoas praticam, ou em rio. Mas os equipamentos, mesmo que equipamentos básicos ali para iniciantes, claro que a gente tem níveis de equipamento, né? Do iniciante até o mais alto. Para o iniciante, aquela pessoa que quer só remar como turista, ela vai ter que investir um pouquinho ali, mas assim, pouco. Agora, com o passar do tempo que você vai querendo se profissionalizar e querer atingindo níveis de competição, daí você tem que trocar o seu equipamento e assim a gente começa a ter equipamentos mais caros. A grande questão é que se você faz um esporte olímpico, você tem até um apoio da confederação ou do Comitê Olímpico Brasileiro, dependendo da modalidade. Agora, se você não faz modalidades olímpicas no Brasil, você tem bastante dificuldade. Então, no meu caso especificamente, que eu faço caiaque polo, que é uma modalidade da canoagem, que não é um esporte olímpico ainda, esperamos que um dia venha a ser. Então, a gente não tem esse apoio financeiro, né, da confederação ou de qualquer outra instituição. Então, é o atleta que, quando inicia, tem que comprar. Aqui na nossa escola, a gente tem uma parceria com a prefeitura, que a gente tem um projeto que eles passam uma verba para a gente comprar os equipamentos, mas normalmente são os atletas que têm que comprar o material, caiaque, remo, capacete, colete, tudo que envolve o caiaque polo. Então, sim, é um esporte que ele tem um pouco. Não é que nem o futebol, que é só uma bola, um campo, é mais fácil de praticar. A canoagem ela requer um pouco mais de estrutura para ser praticada. Ok. Olha, já pintou aí uma pergunta da Ubuntu Viagens, que é o meu amigão Luciano de Tubarão. Ele Uhum. pergunta se já instruiu iniciantes, turistas, por exemplo. Já Já, instruiu? já. É até uma parte interessante da minha história, que eu morei em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, não é isso? A gente tem a Irlanda República e nós temos a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Então, eu morei em Belfast há alguns anos e lá eu era gerente e professor de um clube de canoagem, né? Especificamente de kart polo, mas eu já trabalhei como instruindo, então eu já instruí centenas de crianças, né, na canoagem básica, porque primeiro você não pode ensinar caiaque polo em si. Você tem que ensinar a criança a remar, você tem que ensinar a criança como remar, o posicionamento dentro do caiaque. Tem várias coisas que você tem que ensinar antes dela jogar o caiaque polo em si. Mas já instruí pessoas em turismo, em lago, em rio, no mar. Já remei canoa havaiana, já guiei rafting. Então, sim, já tive esse contato com iniciantes em diversas modalidades da canoagem. Certo, que bacana, que bacana.
Depois vamos falar um pouquinho do que você faz também profissionalmente aí, né? Falar Tá. desse lado também para as pessoas saberem. Aham. Esse clique assim de praticante até se tornar de fato um atleta, alguém viu esse potencial em você ou as circunstâncias te levaram a isso? Como que foi assim, esse... Para ser sincero, quando eu comecei o caiaque polo, eu não tinha a intenção de chegar onde eu cheguei. Quando eu comecei o caiaque polo, eu simplesmente comecei porque eu gostava, porque era uma coisa que eu era jovem, bem jovem, então eu ia mais lá para encontrar meus amigos, para a gente passar uma tarde legal, né? Então, assim, nunca tive a intenção, quando eu comecei, de partir para competições, ou imaginaria que eu iria chegar em nível internacional. Mas as coisas foram acontecendo aos poucos, né? Conforme você vai, né, com todo mundo, a gente vai ficando um tempo naquela mesma atividade e eu fui tomando jeito, né? Então eu fui, logo nos primeiros anos, eu já pude ganhar alguns campeonatos na minha categoria, que era cadete, né? Que era júnior. Então eu já consegui ganhar alguns campeonatos nessa categoria e conforme você vai vendo que você mesmo tem potencial e a sua confiança vai aumentando e né, a sua equipe, o seu treinador vai passando mais confiança para você, daí você começa a vislumbrar outros horizontes, que foi o que aconteceu. Então eu comecei sem nenhuma pretensão, mas depois fui para a equipe aqui de Londrina, depois fui para a equipe, para a seleção brasileira sub-21, até chegar na equipe sênior, que é a equipe assim, né, dos adultos, que são atletas acima de 21 anos. Então, não comecei pensando grande, mas durante o caminho eu fui enxergando novos horizontes, novas possibilidades, e vi que era possível pensar grande, não é isso? Então, no começo não tinha uma visão, mas após alguns anos eu vi que aquilo ali poderia realmente mudar a minha vida e me levar a lugares que eu nunca tinha imaginado. Uau! E as competições eram a nível Brasil, mesmo juvenil ali, também você... eu quero, assim, fazer um link com as suas viagens, para a Aham. gente otimizar, porque são muitas curiosidades, assim. Mesmo ali, juvenil, Uhum. sub-21, era? É, na- Sub-21. É, aqui no Brasil, quando eu comecei, eu era da categoria cadete. Cadete eram atletas com menos de 16 anos, tá? E eram já competições em nível nacional. Participava também tinha campeonato aqui na minha cidade, participava também de campeonato estadual, que era aqui no estado do Paraná, e também participava de campeonatos nacionais, como Campeonato Brasileiro Cadete, tá? Então, sim, já desde pequeno eu já participava de categoria de campeonatos desde o nível básico, que era o local, até o nível nacional. Legal. E, assim, nessas competições, essas viagens, não necessariamente todas ou todas, você vai responder, a canoagem que te proporcionou? Ah, o meu pai e minha mãe, eles sempre gostaram muito de viajar. Mas a gente sempre visitou muito lugar aqui no Brasil, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Mas eu nunca tinha ido para lugares realmente muito diferentes. E depois, com o passar dos anos, as minhas viagens internacionais, todas elas foram relacionadas à canoagem. Claro que depois que como fui morar fora, aconteceram outras viagens que eu vinha para o Brasil para visitar minha família e tal. Mas desde então, desde quando eu era jovem, a minha primeira viagem foi para a canoagem. Então, desde 2010, que foi a minha primeira, quando eu tinha de 16 para 17 anos, a minha primeira viagem foi relacionada à canoagem. E nos anos seguintes, todas as minhas viagens internacionais foram também relacionadas à canoagem. Então, assim, a canoagem, ela não só mudou o meu nível técnico, né? Ela não só mudou o meu nível como atleta, mas mudou a minha vida, não naquele momento, mas para sempre, né? Então, vai chegar um dia que eu não vou mais remar, vou me aposentar, mas todas essas histórias, todas essas experiências, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu visitei, as oportunidades que eu criei, né, as conexões que eu fiz,
foram inteiramente de responsabilidade da canoagem, né? Uau! Então assim, pode até parecer clichê, mas a canoagem, o esporte em si, ela mudou completamente a minha vida. Eu não tinha, quando eu comecei a canoagem, eu, né, pensava na escola, depois fazer a faculdade, trabalhar por aqui, né, no Brasil, mas a canoagem me levando para fora me mostrou oportunidades que eu nunca tinha imaginado, né? Nunca imaginei que eu iria morar nos lugares onde eu morei. Então, assim, a canoagem, ela faz parte do meu dia a dia até hoje e marcou muito a minha história. A minha esposa, a Daniele, como você citou no começo, ela é uma pessoa, né, uma pessoa que gosta muito de viagem. Então, foi a viagem em si o que conectou eu e ela, né? E com certeza essas experiências internacionais fizeram muita diferença nessa relação. Então, todas, assim, as grandes oportunidades, depois eu vou falar até para vocês tudo que aconteceu nos anos seguintes, mas foi a canoagem completamente que mudou a minha experiência pessoal, física, mental, a minha visão de mundo. Não sei se eu já tinha falado para vocês as nossas conversas, mas eu falo algumas línguas, né? Eu falo francês, falo italiano, inglês e espanhol, não é isso? E todas essas línguas eu aprendi devido à canoagem. A França, eu aprendi, o francês eu aprendi porque eu morei na França durante 3 anos e meio, devido à canoagem. Aprendi italiano quando morei na Itália. Aprendi inglês quando morei na Irlanda do Norte. E aprendi espanhol. Nunca morei na Espanha, mas aqui no Brasil já tinha estudado um pouco. Tá. E devido a muitas viagens que eu fiz para a Espanha para participar de campeonato, e fiz muitos amigos espanhóis também, acabei aprendendo o espanhol. Então, assim, que nem eu te falei, a minha canoagem ela mudou a questão física de estar presente nos lugares, né, e conhecer, mas a questão principalmente mental, que é aquilo que você carrega para o resto da sua vida, seja lá onde você estiver, né? Sim, fantástico, fantástico. Uau, muito inspirador. E assim, a vida de um praticante, um mero praticante, é muito diferente de uma vida desregrada, ela não combina com a vida de um atleta, né? Não são combina. incompatíveis. Então, assim, o que você abriu mão, sabe? Estou caminhando aí a minha trajetória, a minha jornada realmente para atleta e tudo mais, o que você teve que abrir mão? Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque eu não sei se aqui em Portugal eles usam esse termo abrir mão, mas é assim, o que você abdicou, o que você renunciou, deixou né, de fazer em prol dessa sua jornada como atleta. Tá. Então, eu vou trocar um pouco aquilo que você falou, porque você perguntou para mim o que eu abri mão, não foi isso? Foi. Então, assim, eu não abri mão de nada. Eu não abri mão de simplesmente nada. Por quê? Porque como eu comecei, o esporte fez parte da minha vida desde muito pequeno, nunca fez parte do meu dia a dia fazer coisas que não eram ligadas ao esporte. Então, por exemplo, assim, exemplos que todo mundo conhece. Bebida alcoólica, eu nunca não bebo álcool até hoje, nada, nem vinho, nem cerveja, nem nada. Não é que eu abri mão disso, é que isso nunca fez parte da minha vida, entendeu? Sim. Nunca fumei. Deixar de ir em balada para treinar não era abrir mão da balada, mas sim ganhar o treino, mas então, tipo assim, para mim, eu não perdi, eu não abri mão de nada, eu ganhei todas as outras coisas que eu vivi, não é? Então, assim, a canoagem para mim, ou essa rotina de atleta, ela sempre foi muito prazerosa para mim. Ela é muito cansativa, dolorosa, todo o pessoal que passa por isso sabe completamente. Mas os ganhos que essa rotina me fez ter, né, essas viagens, essas experiências, elas são infinitamente mais valiosas do que qualquer coisa que eu poderia, entre aspas, perder, né? Pelo contrário, eu ganhei muito, ganhei várias dezenas de países visitados, ganhei muitas experiências que eu nunca imaginei, ganhei uma esposa, agora ela está esperando um filho, né? Então, assim,
se for colocar na balança, eu muito mais ganhei do que perdi, né? Com certeza, com certeza. Ótima, ótima colocação. Fantástica, é isso. Então, É, assim, esse é o meu ponto de vista. Eu não, foi uma escolha, com certeza, né? Segui a área de competição, sabia que era uma coisa assim muito séria, ou você faz uma coisa, ou você faz seriamente, ou você não faz. Nunca fez parte do meu feitio fazer as coisas mais ou menos. Então, eu sabia que eu ia ter que focar naquilo 100%. Mas, como tudo na vida, é escolha, né? Se você escolhe, todo caminho é uma escolha. Se você escolhe ficar, você fica. Se você escolhe partir, você não está, você partiu. Se você escolhe para a direita, você foi. Todo caminho é um caminho que você vai trilhar as dores e os jubilos daquele caminho, né? Então não tem como comparar o meu caminho com o de outra pessoa, porque cada um vive o seu. Ou se eu não tivesse escolhido ser atleta, eu tinha escolhido ser. Que nem eu cheguei a fazer faculdade de arquitetura aqui no Brasil. Meu pai é arquiteto. E naquela ânsia de, né, de ter que escolher uma faculdade logo quando você é jovem, eu não tinha a mínima noção do que eu queria fazer. Eu gostava muito de esporte, mas eu não sabia se eu queria cursar educação física, não é isso? Então, como meu pai era arquiteto, tem escritório e tudo, eu falei, vou fazer arquitetura, né? Então, quando eu comecei a estagiar com meu pai, então durante a faculdade de arquitetura não terminei, não sou formado, fiquei na faculdade durante 3 anos e alguns meses, e só que aquela rotina com meu pai no escritório foi muito importante porque eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria para minha vida. E independentemente do que eu tivesse a perder com isso, eu estava muito mais interessado e falou, eu não vou abrir mão das coisas que eu quero para viver de expectativas dos outros, né? Então, com 3 anos e alguns meses de faculdade, eu simplesmente larguei a faculdade e foi quando justamente eu recebi a oportunidade de representar um clube francês. Então, eu deixei a faculdade para me mudar para a França, para viver essa experiência que eu realmente tinha interesse. uau, que bacana, que bom. O seu trabalho hoje você profissionalmente faz o quê? Desenvolve o quê? Ligado à canoagem ou não? Só para a gente entender um Tá. pouquinho. Sim, é ligado à canoagem. Agora eu vou te explicar como que eu cheguei nisso, para você ver o nível de influência que a canoagem teve na minha vida. Quando eu estava na França, no ano de 2017, de 16 para 17, eu era patrocinado por uma marca de equipamento de canoagem. E essa marca de equipamento de canoagem, ela me convidou para ir para a China, certo? Porque ela ia fazer um campeonato na China com todos os atletas que eram patrocinados por essa mesma marca, né? Então eu fui para a China em 2017. Em 2017 eu fiquei lá na China em torno de uns 3 meses, morei, né, durante 3 meses na China. E essa foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque eu nunca tinha ido para nenhum país asiático e aquela visita à China me abriu a cabeça de uma forma que eu nunca tinha acontecido antes, mesmo quando eu saí do Brasil para a Europa. Pelo modo de pensar, pela como a sociedade funciona na China especificamente, e eu comecei a conhecer muitas pessoas. Então, em 2017 eu fui para a China, em 2018 eu fui para a China alguns meses também. No total eu fiquei em torno de 6, 7, morei na China em torno de 6, 7 meses. E durante esse período eu conheci um chinês, que é o meu sócio hoje, que na época a gente não falava sobre isso, ele também era um remador, mas conheci essa pessoa. E durante muito tempo a gente manteve contato, né? Depois que eu tinha voltado para a Europa, mantivemos contato durante muito tempo. E depois de alguns anos, eu e ele conversando, a gente teve a brilhante ideia de lançar a nossa própria marca de equipamentos. Inicialmente, equipamentos só de canoagem. Hoje em dia tem alguns outros tipos de material que não envolvem canoagem, mas é principalmente canoagem. Então, eu hoje tenho um sócio chinês que conheci através da canoagem quando ela me levou para a China. A nossa linha de fabricação ela é toda na China, acontece na China.
E então a minha profissão hoje é a gente produz equipamentos de carbono, que são os equipamentos que são feitos, os materiais de canoagem para alta performance. E então o meu trabalho full time hoje é exclusivamente para minha marca, para minha empresa, que a gente vende os nossos materiais para o mundo inteiro. Então o meu trabalho hoje é diretamente ligado à canoagem e ele só surgiu, só aconteceu porque eu tive a possibilidade de ir para a China e conhecer essa pessoa lá. Lógico, depois a habilidade, a abertura de fazer amizade, comunicação, né? Manter relacionamentos, tudo isso são coisas muito, muito importantes. Mas foi exatamente a canoagem que me fez experimentar esse novo país e conhecer pessoas novas, que exatamente me proporcionou a oportunidade de conhecer quem hoje é meu sócio e criar futuramente, que eu não sabia na época que ia ser assim, mas criar depois a minha empresa, que é o meu emprego hoje, o meu trabalho. Sim, sim. Tem rede social? Quer divulgar aí? Pode divulgar. Pode, tem. Se vocês entrarem no Instagram e digitarem Falcon Pedals, né? Falcon, do jeito que fala, Pedals, você vai poder seguir todo o nosso trabalho por lá. Muito bom, muito bom. O Luciano havia perguntado aqui, Luciano da Ubuntu Viagem, se quem quiser viver uma experiência, se vocês oferecem, tem esse tipo de iniciativa aí em Londrina. Aqui em Londrina, especificamente? Eu acho que ele perguntou onde você estava, se alguém quisesse viver uma experiência. Não sei, de repente assim, eu nunca fiz e não sei se um passeio, Bom, algo nesse sentido. então eu vou responder as duas formas que pode, né? Se você estiver aqui em Londrina, especificamente, você pode procurar o Yacht Clube de Londrina, tá? E você pode procurar a Escola de Canoagem e Remo, que fica dentro do Yacht Clube de Londrina, e falar diretamente com o professor Gelson Moreira, que é o nosso professor. Então, se você estiver aqui em Londrina, não tem como errar. Yacht Clube e a Escola de Canoagem. Agora, se você, que eu acredito que não é o caso, né, que ele não esteja aqui em Londrina, e você queira praticar, a primeira coisa, se você quer praticar, é saber se na sua cidade tem algum lago, ou se você mora em região litorânea. Com certeza vai ter escola ou de canoagem, ou de canoa havaiana, se for aqui no Brasil. Talvez stand-up paddle, slalom. Com certeza, se você, na sua região, se você procurar por escola de canoagem, com certeza você vai encontrar, se for esse caso, né? Se tiver algum lago, algum rio, ou se você estiver em região litorânea, você pode encontrar. Então, assim, o que eu poderia dizer é que eu aconselho que você procure a escola e lá o profissional que for responsável pela escola vai passar para você todas as instruções. Daí você vai poder escolher qual tipo, ele vai te apresentar quais tipos de modalidade que existe dentro da canoagem, ele vai te apresentar, né? Daí você vai poder experimentar e escolher aquilo que você gostar mais. Legal, legal. Justamente, eu anotei aqui essas variações e talvez até tenham mais do que a quantidade que eu anotei aqui, mas canoagem de velocidade, slalom, aquele radicalzão lá, né? Havaiana, maratona, freestyle, é isso? Freestyle? Freestyle. Freestyle. E caiaque polo, caiaque surf, são essas? Tem mais alguma? As principais são essas, tá? As principais são essas. Então, você, né, que nem você falou, tem as olímpicas, as modalidades olímpicas são a canoagem velocidade, ok? Slalom, que também é olímpico. Depois tem uma variação ali que é o cross, mas ela é diretamente ligada ao slalom também. Mas hoje é a canoagem velocidade e o slalom. Depois tem o remo, que também é um esporte feito na água, com remo e tal. Mas eu separo ele porque a gente não classifica o remo e canoagem como se fosse a mesma coisa. Eles têm aqui no Brasil, especificamente, eles têm até confederações diferentes. Então, o remo também é um esporte olímpico. E aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem o professor, ele também ensina o remo. Então, essa que você falou é as principais.
sem sombra de dúvida. Tá. Eu me recordo, até anotei o nome dele aqui para não errar, o Isaquias Queiroz. Sim. E aquele baiano que ganhou, né? Foi ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2000. Não, na verdade, Jogos Olímpicos de Verão 2020. E aquela forma ali, como todos os atletas, eles ficam uma perna flexionada e a outra estendida, é diferente, né? Fica ajoelhado quase dentro do. O que o Isaquias rema é canoa, tá? Canoa, você não é caiaque. O que ele rema é canoa. A canoa, você fica com um joelho apoiado e depois a outra perna, você fica com a perna flexionada e com o pé apoiado no deck do caiaque, tá? E a canoa, você tem um remo, porém o remo ele tem apenas uma pá. O caiaque, você tem duas pás, não é isso? Você tem o cano e duas pás, uma de cada lado. A canoa não, a canoa é só o cano e uma pá apenas. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver aí que é apenas uma pá e o Isaquias, normalmente, ele rema, né, durante todo o percurso, ele rema apenas de um lado. Ok. E no caso... Então, é uma modalidade diferente, realmente. Sim, muito diferente. A tua prática, você atualmente pratica o caiaque polo. Caiaque polo. E o caiaque polo, ele tem ali mais uma ferramenta que é a bola. Então, se já não bastasse a instabilidade da água, o time adversário que empurra e depois volta, pode empurrar, né? Pode. Não é falta, não tem nada disso. E ainda tem que fazer o gol. É muita informação. Pro pessoal que está aqui online, que a gente não conhece, o caiaque polo é basicamente um polo aquático, que é um esporte que todo mundo conhece, com caiaque, certo? Então, os gols, igual do polo aquático, nós temos o gol, porém, no polo aquático ele é no nível da água, e no caiaque polo ele é suspenso a 2 metros do nível da água, e o goleiro defende a bola com o remo, tá? E sim, é um esporte muito dinâmico, esporte muito intenso, que nem você falou, pode ser empurrado o atleta, porém ele só pode ser empurrado quando ele estiver com a posse de bola, não é qualquer pessoa a qualquer momento, tá? É apenas o atleta que está com a bola que pode ser empurrado. E depois nós temos várias regras de proteção para o atleta. Agora, puxando um pouco a sardinha para o caiaque polo, quando você vai assistir uma prova de sprint, que é uma prova de velocidade, nós temos, por exemplo, provas de 1.000, 2.000 metros, não é isso? 5.000 metros. Então, você jamais vai conseguir acompanhar a prova, a não ser que você esteja com uma bicicleta na beira do canal, do início até o fim, né? Se você estiver ali na plateia, você vai conseguir acompanhar ali os últimos 300, 400 metros, 200 metros. Então, você vê só o final da prova. O mais interessante do caiaque polo é que ele é uma quadra de 35 metros por 23. Então, tudo se passa ali na sua frente, né? O jogo acontece ali, você pode ficar sentado ali que você vai ver o começo, o meio e o fim do jogo. Diferentemente do slalom e do sprint, que a prova começa a, não sei, muitos metros de distância e você vai acompanhar ali só alguns metros finais. Então, o caiaque polo, nesse ponto, ele é muito mais vantajoso do que qualquer outra modalidade da canoagem. Exato, ele é concentrado ali, então fica aquela... Concentrado, exatamente. É que nem né, igual você no estádio de futebol. O jogo acontece ali na sua frente e você consegue acompanhar tudo o tempo inteiro. Uau! E assim, todo esse ambiente aquático que você vivenciou nesses países todos, fala pra gente alguma curiosidade, não só com relação também à canoagem, mas cultura como um todo. Sinceramente, eu não tenho nem um direcionamento aqui para te perguntar, porque são muitos países. Então, busca aí na tua mente alguma coisa que você precisa falar, porque são muitos países. Não dá nem para perguntar. Bom, eu vou começar pelo início da minha carreira, então, que o primeiro país que eu fui remar fora do Brasil, que fui morar e remar, foi a França, tá? Morei na cidade que chama Montpellier, que é no sul da França, e é uma cidade, né, como é no sul da França, é uma área mediterrânea ali, bastante quente. Nesse caso, a gente remava no rio. Tem um rio que passa às margens da cidade. Então, a gente remava nesse rio especificamente.
foi legal na parte de, né, como atleta, de estar experimentando um nível muito diferente daquele que eu conhecia aqui no Brasil, que me fez crescer muito. Porém, quando eu me mudei, eu tinha apenas 22 anos, sozinho e não falava francês. Então, assim, aí vai a primeira regra para todo mundo que quer um dia mudar de país, alguma coisa. Não espere você estar perfeito para fazer alguma coisa. Você nunca vai fazer, não é isso? Se eu esperasse falar francês, se eu esperasse ter alguma companhia, se eu esperasse fazer alguma coisa, eu não estava aqui falando com você hoje, né? Então, aliás, eu não tinha nada, eu tinha só ambição e falta de vergonha na cara, né? Porque se fosse pensar a fundo mesmo, eu não tinha francês, não tinha. é, o pessoal estava muito mais desenvolvido do que eu, porque eles, na França, especificamente, o caique polo é muito bom. Então, eu fui apenas com vontade né, e coragem. E lá eu fui aprendendo tudo que era necessário. Fui fazendo amizade, fui se comunicando com os franceses. Nos primeiros meses, foquei muito na comunidade francesa para aprender mesmo. E os franceses me passaram muitas lições. É, Trabalhei muito, focado, assim, bastante reservado. é, a comida muito boa, que é uma comida mediterrânea. Então foi assim uma experiência. Viajei muito, assim, porque quando você vai como turista, você vai para cidades pequenas, cidades grandes, né? Paris, Nice, você vai para cidades grandes, Lyon. Agora, como a gente ia para muito campeonato, a gente ia para cidadezinhas pequenininhas para conhecer realmente como vive aquele francês lá do interior, tal, conversar com aquela pessoa realmente que mora distante. Então, isso foi muito legal. Depois, fui morar na Itália, que é uma cultura completamente. 80% dos clubes italianos jogam no mar, claro, em áreas mais calmas, onde a água é mais. Nós não temos onda, porém no mar. Então já tem toda aquela vibe do italiano, de falar mais. A gente treinava e tinha ali um aperitivo, a gente ia depois comer um aperitivo, que, né, sempre tinha bares ou restaurantes perto das áreas da praia. Então os italianos eles eram mais sociáveis. Na França eu ia, treinava e ia para casa, ou ia cuidar da minha vida. Na Itália não, na Itália o pessoal já interagia muito mais, bem mais, tá? Né, realmente foi recepcionado como se fosse conhecer, como conhecesse eles há muito tempo. Então, essa foi a grande diferença da Itália. Depois, fui morar na Irlanda, que é completamente diferente da França e da Itália. A Irlanda é um país muito mais frio, chove praticamente todos os dias. Então, o pessoal mais reservado que na França, certo? Porém, pessoal altamente educado, muito respeitoso, respeitando a minha cultura, a minha pessoa e tudo mais, mas muito reservado. Voltou um pouco a ser aquela coisa de vai, treina, trabalha e depois a gente vai para cá, cada um vai para sua casa fazer o que quer. Então, assim, todos os países me trouxeram riquezas culturais enormes. Aprendi muito com todo mundo. Eu aconselho muito todo mundo ir. E, assim, esses foram os países que eu morei. Mas eu joguei caique-polo na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Suíça, em Portugal, na Espanha, na Polônia, sabe? Na China. Então, assim, apesar de não ter morado em todos esses países, você vai e você absorve aquilo que você tem para aprender, ou aquilo que você também, você tem que ter uma peneira natural, né? Ó, isso aqui não serve para mim, ou isso aqui é bom, eu vou pegar de aprendizado. Então, assim, eu aconselho muito todo mundo ir viver a experiência, viver assim, não é também encarar isso de maneira inocente. Você saber que você saber que tudo é muito difícil, tudo é altamente complexo, requer muito esforço, resiliência, dedicação diária para tudo que você está vivendo, não é isso? Mas se você tem realmente o desejo de alcançar qualquer coisa, seja na área esportiva ou na área pessoal da vida normal, você vai ter que se esforçar diariamente. Então, assim, eu aconselho fortemente todo mundo que tem esse desejo e
não esperar estar preparado para você encarar todos esses desafios, que seja lá ou seja aqui, você vai ter desafio igual. Então, se fosse para escolher o desafio, que seja um desafio diferente, né? Sim, sim. E como a gente cresce com isso, enriquece demais. Demais, demais. E alguma situação assim de perigo, um perigo eminente, já passou? É, Teve. é ligado ao quê? É precisamente a prática do esporte. Ele é um esporte aquático ali, não sei, de repente passou mal, não sei, assim, alguma situação ali que falou, caramba, isso foi muito arriscado. No esporte em si, dentro da prática do caiaque polo, perigo que eu poderia dizer é porque o esporte ele tem muitas regras e muitos materiais de segurança, né? Então você usa capacete, você usa colete, existem várias regras que para você, por exemplo, se eu chegar com um remo a mais de 1 metro da mão, é falta e tudo mais. Agora, perigo, como é um esporte de muito contato, eu já recebi, que a gente vai dizer, eu já recebi o caiaque já tocou o meu rosto com muita força e eu desmaiei. Isso já aconteceu. Já machuquei o ombro, né, devido a muito esforço repetitivo. A minha lombar, ela não é das melhores devido a todos esses anos de esforço também. Assim, mas perigo não tem, porque sempre tem muita gente, tem árbitros, sempre tem, de uma forma ou outra, tem pessoas ali que podem te ajudar, mas assim, já me machuquei muito. Agora, muito mais perigoso do que o esporte em si, não é questão de perigo, são as experiências que eu já vivi para poder estar lá jogando, né? Então, já dormi em aeroporto, já dormi em rodoviária, já dormi em estação de trem, já dormi em lugares assim que esticava lá uma toalhinha no chão, alguma coisa, a mala, dormia em cima da mochila para esperar o trem, o ônibus que ia vir no outro dia. Então, assim, os perrengues, mas assim, como eu era jovem, isso que eu falo, como eu era jovem, eu não tinha nada a perder. Eu estava sozinho, não é isso? Não era casado, não tinha namorada, não tinha nada. Não tinha nada, literalmente, nem dinheiro, viu, pessoal? Não tinha nada. Então, assim, na Europa, a gente tem muitas essas questões de ter uma passagem de ônibus barata ou uma passagem de voo barata, sempre ter alguma coisa ou outra mais acessível. Então, eu ia mesmo, Jogava. né? Se jogava, experimentava. Ah, mas vai chegar lá, não tem aonde dormir. Entrar em contato, isso que é o importante. Por exemplo, a canoagem, você sempre conhece alguém em algum lugar do mundo, não é? Então, por exemplo, tem um campeonato que nem é de caiaque polo, nada, lá na Eslovênia. Ah, mas não tem onde dormir. Mas eu conheço o pessoal que mora na Eslovênia, eu ligo para eles, deixo eu dormir lá um dia ou dois, e eu vou, experimento, vejo, conheço o país, vejo o campeonato, volto, não é isso? Então, assim, você se comunicar, você, né, ter essa rede é muito importante. E o esporte me deu isso. O esporte conecta a gente, né? Você chegar, por exemplo, você sair da onde você está, ir para uma cidade desconhecida apenas porque, assim, sem conhecer ninguém, é uma coisa. Agora, você chegar e... eu sou praticante de ginástica no Brasil. Você vai para uma cidade... não, eu vou lá naquele clube de ginástica e vou entrar em contato com o pessoal lá. E só... Às vezes você nunca viu o pessoal na sua vida, mas o esporte já coloca vocês com um ponto em comum, não é isso? Então, você já quebra um monte de barreira que você teria se fosse só falando com uma pessoa normal, né? Então, isso que é a grande vantagem. Pessoal, eu tô falando de esporte, mas é qualquer área da vida, uma profissão, se você é um pintor, se você toca teclado, né? Você pode... Todas essas questões são questões de conexão com pessoas. E isso, com certeza, pode te ajudar muito. Sem dúvida. Que bacana. Muito bom, muito bom. E assim, esses países que você visitou e esteve por algum motivo aí, né? O motivo foi a canoagem, precisamente. Voltou nele posteriormente? Deu tempo de... Poxa, eu vou voltar nisso aqui em outro momento, agora eu tô só aqui competindo e tal. Na maioria dos países que eu visitei, por exemplo, que nem eu falei, eu morei na França.
Mas voltei na França, mesmo depois de ter mudado da França, voltei na França dezenas de vezes. Fui para a Itália várias vezes depois que mudei de lá. A Alemanha, nunca morei na Alemanha, mas já fui na Alemanha muitas vezes. Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, mesmo a China. São todos países que eu fui mais de uma vez, várias vezes. E todas as vezes, quase que 90% das... Lógico, teve países que eu fui que não tinha a ver com esporte nem nada. Por exemplo, Malta. Malta foi um país que eu e a Dani fomos conhecer de férias. Eu já tinha ido com meu irmão e depois fui com a minha esposa. Mas a maioria dos países que eu visitei, revisitei, eles estavam diretamente ligados à prática esportiva. Muito bom, Mas, muito bom. Que mas, isso, experiência. mas isso é só, assim, um tempero, porque depois que você conhece, eu acho que a grande questão é o seguinte, a gente julga sem saber. Então, muitas pessoas acham que é difícil, mas elas nunca tentaram, elas nunca experimentaram, elas nunca foram, elas julgam ser difícil ou por não saber, ou por histórias de outras pessoas. Então, a gente tem que ter a noção que cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma visão de mundo que pode ser completamente diferente da sua. Então, mesmo que você tenha pessoas próximas que tenham uma certa opinião, eu aconselho fortemente que você viaje ou você faça aquilo que você queira. Às vezes não tem nada a ver com viagem, tem a ver com um desejo profissional ou uma ambição pessoal, mas que você escute as pessoas, mas tenha um filtro muito forte e siga aquilo que você tem assim, queimando dentro de você. Porque é mais fácil você se arrepender com coisa que você quis e tentou do que viver para os outros e se arrepender por não ter escolhido aquilo que você queria, né? É verdade. É se arrependendo que não fez, né? Esse é um dos piores arrependimentos. Você se arrepender por ter feito do que se arrepender por nunca ter tentado, né? Ser Sim. medroso. Assim, não é medroso, mas assim, é ter essa audácia, ter essa coragem de saber que a vida é feita de experiências e momentos. Então, ter a inteligência de aproveitar todos esses momentos, seja lá qual idade você tiver. Claro, com muita responsabilidade, igual agora eu vou ter minha família, está aumentando, tal, a gente não pode fazer tudo o tempo inteiro. Mas a gente sempre tem o planejamento para a gente alcançar os nossos objetivos. Qual que é o nosso objetivo? É esse? Então a gente vai lá e vamos trabalhar para isso. É difícil, vai ter filho, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado e tal. Mas não, é complicado de qualquer jeito. Então, o que dá para ser feito? Como que a gente vai fazer? Traçar o plano para chegar na nossa meta, apesar de todos os desafios. Sim, perfeito. E esse preparo para a prática esportiva, e você que levou o esporte, a canoagem tão a sério, você também, isso reflete na tua vida como um todo. Então, como empresário, como esposo, agora papai. Então, é tão fantástico isso, né? Na verdade, essa linha que a prática esportiva proporciona para o ser humano, nós somos suspeitos para falar, mas que ficou muito primeira coisa exatamente. A primeira coisa que você aprende na canoagem é disciplina. Ou na canoagem não, no esporte, né? É disciplina. Primeira coisa, disciplina. Você tem que estar lá numa hora marcada, no dia marcado, e conforme o seu treinador passou para você. Depois, consistência. O resultado não vai vir nem no primeiro dia, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano. É consistência, são anos de trabalho. E depois, resiliência, porque vai ter dias, eu mesmo, ou qualquer outra pessoa que participou aí de esporte sabe, mesmo com muitos anos de experiência, você pode perder, você vai perder, todo mundo vai perder. Você vai perder, ou você não vai atingir os objetivos que você estava esperando. Então, a resiliência também é uma questão muito, muito, muito importante, né? Porque se você desistir já no primeiro tropeço, nada de bom que poderia acontecer se tornará realidade. Então, assim, todos esses valores são valores que você pode carregar na sua vida pessoal completamente, né? Não é... Na primeira discussão com a minha esposa eu vou separar? Não vou. Na primeira vez que meu filho fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou fazer alguma coisa que não deve? Não vou. Então, essa frieza eu aprendi bastante quando eu viajei. Calma, não é isso?
uma coisa que o esporte me ensinou muito, lidar com pressão. Às vezes as coisas que parecem que estão desabando e você mantém focado no que realmente importa. Ó, apesar do momento ser difícil, ter frieza, o que a gente precisa fazer agora? Sim, eu ia falar justamente sobre isso, esse emocional. Já aconteceu na minha vida. Às vezes a Dani até reclama, você é muito tranquilo. Não é que eu sou tranquilo, é porque se eu ficar desesperado, é que daí que a gente não resolve o problema, né? A gente tem que manter a calma e pensar na solução, não no problema. Se pensar no problema não vai resolver ele, tem que pensar na solução. Sim. Então, todas essas coisas são coisas que, assim, intrinsecamente, eu aprendi com o esporte, mas eu consegui replicar na minha vida pessoal. Então, com certeza, o estudo, o trabalho, todas essas coisas ensinam a gente valores que a gente pode replicar na nossa vida pessoal. E o esporte não seria diferente. Sim, sim. E toda essa vasta experiência de países, cultura, comida, o meio aquático, pessoas. Agora uma nova experiência aí que é de papai. Uhum. Como que tá Exatamente. isso, Caio? Como que tá? Que nem eu respondi antes, tranquilo, né? É uma pressão, mas estou tranquilo. De ficar desesperado não vai resolver o problema, né? O bebê não vai parar de chorar, não vai acontecer nada. Então, estou tranquilo. Diferentemente, eu sou muito grato, se a minha esposa estiver vendo, ou né, não sei se ela está assistindo aqui ou não, mas ela vai ver, mesmo se ela não tiver, ela vai ver depois gravado. Eu sou muito feliz e muito honrado por ter minha esposa. Eu sou hoje o homem que eu sou devido a ela. Ela me ajudou muito nas questões pessoais, profissionais e me ajuda diariamente. Desde quando eu conheci ela, falei para ela que queria ser pai, não só de um filho. Então, apesar de ser o primeiro, ela sabe que o projeto é ter mais. Sempre deixei assim, meus objetivos muito claros. Então, assim, nada está saindo fora do planejado. Está tudo sendo seguido conforme a gente tinha programado. Para mim é uma benção realmente ter essa oportunidade de ser pai. Eu sei que são muitos desafios, muitos valores. O esporte vai me ajudar muito nessa questão de valor ou de união, de poder mostrar ou dar oportunidade para o meu filho a descobrir talvez um esporte que ele não conheceria se fosse um outro pai, não é isso? Então, poder passar um pouco, transmitir valores que no fundo, no final da vida é o que sobra, né? São experiências, valores e estar com aquelas pessoas que você ama. O resto fica. O resto, né? A única maneira de você não morrer é você estar na memória das outras pessoas, né? Então, por isso que o meu objetivo, eu não sei exatamente quantas pessoas, mas meu objetivo é ter uma família grande e estar até o último dia da minha vida do lado da minha esposa. Muito bom, muito bom. Olha, sem combinar, obviamente, não combinamos nada, mas é o seguinte, tem uma frase na tua biografia no Instagram, Provérbios 8:18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Muito lindo. O que é riqueza para você? Aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você já falou um pouquinho aí e acredito que a resposta... Mas olha lá, o que é riqueza para você? Aquilo que o dinheiro não compra. O que é riqueza para mim? Riqueza para mim é aquilo que a gente... Assim, é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil essa sua. O que é riqueza? Riqueza claro que cada pessoa tem valor, né? Mas quem me conhece mais de perto sabe. Para mim, riqueza é aquilo que a vida me proporciona, aquilo que a minha vida me proporciona diariamente, de modo ingênuo e amoroso. Então, assim, riqueza para mim é ter minha esposa. Riqueza para mim é ter meus familiares todos com saúde. Riqueza para mim é ter uma comida na mesa. Riqueza para mim é poder
ter uma vida honesta e poder desfrutar das coisas que eu plantei. Então, assim, eu sou muito grato, por exemplo, por trabalhar com esporte que eu amo. Eu sou muito grato por ter a família que eu tenho, certo? E os amigos que eu tenho. Então, isso é riqueza. Quem me conhece sabe que eu não ligo para as coisas materiais, não sou pessoa, não tenho um Fusca, não compro roupa e tento economizar o máximo possível. Assim, então, assim, eu não sou um tipo de pessoa de me exibir muito. Eu ligo diretamente para aquilo que me faz bem, que é principalmente o amor, eu acho. O amor dos meus familiares, né, e da minha esposa, e agora do meu filho. Tendo isso tudo bem, tendo isso por perto, eu acredito que o resto, a questão de trabalho e todas as outras coisas são consequências. Muito bom, muito bom. Momentos de reflexão aí com essa tua colocação, hein? Porque eu vou te falar uma coisa. Quando eu viajava muito, quando eu viajo ainda, mas quando eu estava morando fora e o nosso projeto é voltar de novo depois que nosso filho nascer, eu viajava muito, mas eu sempre voltava para casa, ou quando eu treinava, nas minhas rotinas de treino, tudo, eu voltava para casa e ficava sozinha, porque eu morava sozinho, né? Então, ter uma família ou ter uma companheira, apesar de eu estar fazendo aquilo que eu gosto, que era o meu esporte, eu estar morando onde queria e tal, sempre me faltava alguma coisa. Sempre, eu acredito que eu nasci predestinado a ter família, ter filho mesmo. A minha casa, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã, então a minha casa nunca foi uma casa vazia, sempre foi uma casa movimentada. Meu pai, minha mãe sempre foi pessoas bastante gostava de reunir a família, tal, fazer janta, almoçar, a gente visitava muito parente. Então essa parte familiar para mim ela é muito importante, sempre fez muita diferença e fez muito parte da minha vida. Então assim, eu cresci com isso. Então, essa parte familiar, ela foi se construindo como elementar no meu modo de viver. Então, eu estava viajando, eu estava em alguns lugares, mas faltava alguma coisa ainda. Então, com muita alegria que eu tive, assim, é muita alegria mesmo, porque mesmo que você encontre talvez alguma pessoa ou outra, depois de alguns anos não dá certo ou tal, mas eu tive a alegria de realmente conhecer a pessoa certa, a pessoa que compartilha dos mesmos valores do que eu, e agora trazendo uma das maiores alegrias, se não, com certeza a maior alegria da minha vida, que é o meu filho. Muito bom, que bom. Isso é fantástico, são valores para a vida É, mesmo, né? Valores para a vida. exatamente. Não, isso aí são coisas que você carrega para o resto da vida. A questão do esporte, né, de lutar realmente por aquilo que você deseja, quer e tem vontade de fazer, de maneira diária, consistente, e saber que as dificuldades vai ser normal, vai acontecer. Porém, se você tem dificuldade, mas com pessoas que te amam ao seu lado, tudo fica muito mais fácil, né? Sim. Conseguimos transpor tudo isso, passar com mais leveza. Tudo diferente. Às vezes não com mais leveza, às vezes assim, vai ser difícil do mesmo jeito. Mas você vai chorar, sua esposa, seu marido, a sua esposa vai chorar também. Chora junto. Mas nada como um dia após o outro, né? No outro dia seguinte, a gente levanta e vamos para a luta novamente. Que bom, Caio, que bom. Nossa, que bacana. E já caminhando para a nossa perguntinha final, que o tempo voa, passou que nós nem percebemos, né? Um bate-papo super agradável. Assim, se o mundo inteiro pudesse te ouvir, qual seria a sua mensagem? Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, é uma pergunta com bastante responsabilidade, hein? Porque, olha... se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu, né, devido aos últimos... né, acredito, durante toda a história da humanidade, mas ultimamente tem ocorrido muito, eu pediria que a gente se respeitasse mais, não é isso? Respeitasse mais as diferenças, porque eu acredito que hoje em dia
né? A gente pode ver que ainda existe muita intolerância ao que é diferente. Então, respeitar mais as diferenças e amar aquelas pessoas mais próximas. Claro, você vai ter um respeito mútuo por aquelas pessoas que você conhece, tal, ou tá na rua, tal. Mas você ter uma família forte, uma base forte, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, ame de maneira eterna aquelas pessoas que você ama e tem por perto, ajude se for necessário, e aquelas pessoas que foram diferentes, você apenas respeite e deixa ela fazer o que ela achar necessário, né? Muito, muito bom, muito bom. Realmente, eu faço essa pergunta, obviamente, propositalmente para que as pessoas extraiam de dentro de si o mais profundo do A gente, porque o que nem você falou, não é nada combinado. Então você vê que essa pergunta surpresa, eu tenho que refletir, né? Sim, sim. Muito bom. Eu fico assim muito grata mesmo pela sua disponibilidade, de dispor do seu tempo e de partilhar conosco, com a gente assim tanta riqueza, tanta experiência. Obrigado. E eu sei que foi só uma pontinha, porque tem muita história aí, tem Nossa, muita história. tem muita história guardada aqui que poderia ser compartilhada, com certeza. Sim, sim. E eu, assim, fico mesmo honrada da sua participação. Um beijo para Dani, para o Cauã, é isso? Cauã. Cauã, Cauã. tá chegando aí. E eu vou acompanhando tudo nas redes sociais. Ela tá uma mamãe linda, já era e tá mais ainda. A maternidade é algo fantástico e que Deus abençoe vocês. E assim, Caio, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui. Gente, vocês vão conhecer a Dani, que é uma fofa, é uma graça, que é essa esposa maravilhosa que o Caio tem, terça-feira aqui na live. Então, muito obrigada, Caio. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, obrigado a você primeiramente, obrigado a minha esposa por ter feito o convite, a conexão entre nós, obrigado a todo mundo que assistiu, olha, eu não estou aqui talvez para inspirar vocês a fazer coisas que vocês nunca fizeram, mas para falar que você pode perfeitamente fazer aquilo que você deseja ou aquilo que você, né, almeja fazer. Então, assim, é muito legal abrir esse espaço e falar para as pessoas. Eu, no início, não imaginava que eu faria, né, tudo que eu fiz, eu faço. Não imaginava. Em muitos momentos tive dúvidas. Em muitos momentos falei, por que está acontecendo isso comigo? Né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, assim, é uma honra falar com você, falar com esse pessoal que está assistindo a gente. Se tiver passado uma mensaginha só para cada um, isso fizer a sua noite um pouco melhor, ou um dia um pouco melhor, e fizer você mudar um pouco a mentalidade, ou buscar aquilo que você realmente almeja, a gente já cumpriu o nosso objetivo aqui, né? Com certeza. Com certeza. É isso. É tão simples quanto isso. Exatamente. Parece difícil e parece... Não é nada assim clichê, não. É porque realmente, assim, é o que eu faço. É o que eu estou acostumado a fazer. Traçar meta, assim, traçar um objetivo e trabalhar naquilo. E não espere mudanças drásticas da dia para a noite. As mudanças são devagarzinho, viu? As mudanças, assim, pô, não está acontecendo nada. Sim, está acontecendo sim. Assim, é aos poucos, é um dia melhor que o outro, um degrau após o outro, e você vai crescendo. Vai passar 1 ano, 2, 3, 5. Falou, putz, 5 anos atrás, meu, olha o tanto de coisa que aconteceu, olha o tanto de coisa que a gente viveu. Então, assim, step by step, assim, degrau por degrau, não é? Não espere que hoje eu estou assim, semana que vem eu vou estar assado, que não é assim. Se alguém falou que é, mentira. Assim, eu acho, pelo menos. Eu faz 18 anos no Kayak Polo, 18 anos, certo? Já sou maior de idade no Kayak Polo já. E ainda assim eu aprendo. Sim. E ainda assim eu estou aperfeiçoando. A minha vida empresarial agora mais nova ainda. Estou aprendendo todo dia, erro várias vezes, cometo erro, mas faz parte do processo. Quem não arrisca não petisca, né? Então, vamos arriscar. Exatamente.
Muito bom, Caio. Obrigada mesmo. Tá bom? Obrigada mesmo. Obrigado. E eu Obrigado. desejo para vocês dias felizes. Eu desejo para vocês saúde e realizações. E estamos aqui. Estamos aqui. Quando vierem para Portugal, já sabem. Bate aqui em casa. Exatamente. A gente tá aqui à disposição. Se surgir uma nova oportunidade, pode contar com a gente sempre. Obrigada. Obrigada mesmo. Boa noite. Obrigado. Boa Beijo, noite. Boa noite. tudo de bom para vocês, viu? Até Tá bom. mais. Para todos vocês, para Tchau, todos tchau, vocês gente. também. Obrigada Tchau, pela tchau. companhia. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.